Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão filosófica bem profunda, sabe? A ideia do yoga não só como um exercício, mas como caminho fundamental para a nossa ascensão. E para começar, já lanço aqui uma pergunta que dá o que pensar. Será que os caminhos que a gente conhece para crescer espiritualmente falharam com a gente? Será que eles realmente entregaram o que prometiam? Pois é, o palestrante no nosso material de hoje, o Jan Val Elam, ele argumenta que sim, que falharam. É uma tese bem direta, né? E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Ok, então vamos entrar na primeira parte desse argumento. Aqui a gente vai ver uma crítica bem forte às religiões modernas. A ideia é que elas, em vez de serem a solução, acabaram se tornando parte do problema. E a crítica não é superficial, não. É bem detalhada. A fonte diz que as religiões viraram, sabe, estradas estéreis, difíceis de seguir, que elas foram comprometidas por interesses que, sinceramente, não têm nada a ver com espiritualidade. O foco teria mudado. Agora seria sobre medo de Deus, obediência e até mesmo viraram ferramentas políticas, o que acaba gerando intolerância e raiva. Essa citação aqui da fonte, olha, resume tudo. As estradas religiosas se tornaram caminhos infrutíferos, infelizmente. Não precisava ter sido assim. Dá para sentir o tom de lamento, né? De uma oportunidade que foi perdida. A ideia de que algo que era para ajudar acabou virando, bem, o contrário disso. Então, o ponto principal é esse. A instituição que nasceu para guiar as pessoas, na visão da fonte, virou um obstáculo, uma barreira mesmo. Em vez de ajudar, estaria atrapalhando o verdadeiro progresso espiritual. Beleza, agora a gente sai um pouco da crítica e entra numa parte mais construtiva. A fonte apresenta uma metáfora muito poderosa para a gente entender uma outra abordagem, a ideia da nossa mente ser como um jardim. E essa ideia não é nova, né? A fonte busca lá em Siddhartha Gautama para trazer essa imagem central. A mente do ser humano é como um jardim. Pensa nisso. Cada mente é um terreno fértil, um jardim só nosso. E a metáfora fica bem prática quando a gente quebra em 3 passos. Olha só. Primeiro, os nossos pensamentos são as sementes. Segundo, cada um de nós é o jardineiro, o responsável por esse terreno. E terceiro, a nossa existência, o nosso bem-estar, são os frutos que a gente colhe disso tudo. Só que aí vem o ponto-chave. Esse jardim não está isolado numa bolha. A gente é bombardeado o tempo todo por sementes de fora. Pensa na mídia, na política, no proselitismo religioso. Tudo isso está jogando semente no nosso terreno mental. Quer a gente queira, quer não. E isso leva a uma pergunta fundamental que a fonte nos provoca a fazer. Quem é que está, de verdade, plantando as sementes nesse jardim? Será que a gente está no controle? Ou será que a gente está só deixando os outros decidirem o que vai crescer ali dentro? E é exatamente aqui que o yoga entra na história. E atenção, não como exercício físico, mas como a ferramenta, a técnica para a gente se tornar um mestre do nosso próprio jardim mental. Essa definição é muito importante. Yoga, por essa ótica, é a prática de se tornar o jardineiro consciente da própria mente. É um caminho todo focado no autoconhecimento, autorreflexão, para chegar na autorrealização. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro, né? De um lado, o caminho religioso, que a fonte diz ser baseado numa autoridade que vem de fora, na obediência. Do outro, o caminho iógico, que é totalmente focado na autoridade interna, no autoconhecimento. A ascensão para de ser algo que a gente espera que puxem a gente para cima e vira uma construção nossa, de dentro para fora. A fonte bate muito nessa tecla. A jornada é para dentro. É um processo de cada um com si mesmo, sabe? Como se a gente estivesse num laboratório particular que é a nossa própria consciência. Certo, mas e na prática? O que acontece quando alguém se torna esse mestre jardineiro? Vamos ver agora quais são as consequências de cultivar a paz por dentro, mesmo com todo o caos do lado de fora. Primeiro, vamos olhar o lado negativo. O que acontece quando o jardim é abandonado? Segundo a fonte, quando a gente deixa sementes de raiva, de intolerância, de reatividade crescerem sem controle, a colheita é inevitável. Uma vida de estresse constante, ansiedade e o que a fonte chama de frutos podres. Agora, por outro lado, quem domina o próprio jardim desenvolve uma habilidade fantástica. Não é que o caos lá fora desaparece, mas a pessoa aprende a acalmar esse caos quando ele tenta entrar na mente. A serenidade interna é mantida. E essa citação aqui é muito forte. Diz que esse ser humano se torna um sábio, alguém que tem tanta maestria na gestão da própria vida que se torna capaz de aplacar o caos.
deixa de ser uma vítima do caos para se tornar alguém que acalma as coisas. E agora a gente chega na última parte, que fala da promessa final desse caminho de autodomínio. E é algo grandioso: transcender o maior de todos os medos humanos. Para ilustrar até onde isso pode chegar, a fonte usa um exemplo muito conhecido: a vida de Paramahansa Yogananda, o autor do famoso Autobiografia de um Yogi. A vida dele é vista como um testemunho do que é possível atingir nesse caminho. E o ponto culminante é este aqui. O palestrante conta que mestres yogis, como Yogananda, sabiam a hora em que deixariam o corpo físico. E eles encaravam esse momento não com medo, mas com uma paz consciente. Sem drama, sem pavor. O que um exemplo desses mostra? Mostra o resultado final desse caminho. Uma verdadeira revolução silenciosa, interna, que tira a ignorância e o medo que a gente tem em torno da morte. Ela deixa de ser um fim apavorante e vira uma passagem consciente. E para a gente fechar, a gente volta lá para o começo, para a metáfora do jardim. Depois de toda essa reflexão, a pergunta que fica no ar para cada um pensar é: afinal, que frutos estão crescendo no nosso jardim?